Ademir Fezan para o Pimba nos Esportes. Que vitória da Internacional. Como a gente comentou, Ademir, a Inter soube sofrer o jogo inteiro e é vitória de time que vai subir. Grande abraço, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Foi uma vitória muito boa, né? A gente entendia ali com a expulsão do Clebinho no primeiro tempo, você jogar um segundo tempo fora de casa, contra um time jovem que é o Monte Azul, né? Um time com bastante energia, marcando pressão, enfim, marcando individual o campo todo. O empate já era ótimo, né? O empate já era ótimo e a gente ainda consegue a vitória com um jogador a menos. No intervalo nós falamos da importância de ter a cabeça no lugar, né? Nós entramos no jogo do Monte Azul, não pode. Nós vamos ter jogos desse perfil no mata-mata, né? A Série D tem muito isso. Então a gente saber jogar o jogo como ele pede, ter a cabeça no lugar, né? Ter equilíbrio para que não aconteça a gente, né, acontecer novamente uma expulsão no primeiro tempo. E aí isso sobrecarrega. A gente teve que mudar o nosso jogo ali com mais bola longa e apostar numa transição e acabou dando certo ali com o Wallace, fazendo uma boa jogada e deixando o Miguel, né, que está num momento muito bom, numa fase muito boa, né, sempre bem posicionado para fazer o gol ali. Por que você reclamou do árbitro no intervalo? A gente ficou meio na dúvida qual foi a reclamação de sua parte, Fezan, que você até foi amarelado, né? Exato, ele falou que eu não podia ir lá falar com ele, por isso que eu tomei o cartão, mas tudo bem. Faz parte. Mas eu fui educado, sem nenhum... não agredi ele verbalmente, nada disso. O que eu fui conversar com ele é sobre o critério. Eu não estava entendendo o critério que ele estava usando, até para orientar os meus jogadores. Então, por exemplo, teve lances que os jogadores deles, o próprio número 10, que já tinha tomado o cartão, ele faz uma falta no meio do campo que poderia ser amarelo dentro do critério que ele estava usando. Teve um lance aqui, se não me engano, o número 11 deles, sem bola, deu no Antônio. Então, assim, fiquei nessa dúvida do critério que ele estava usando. Eu não acredito que ele veio pendendo só para um lado ou não, mas eu acho que ele falhou no critério, foi isso que eu falei com ele no intervalo. O Fezan, a gente vê os seus números crescendo a cada jogo que passa, né? O aproveitamento vai para 75% para mais, a defesa continua sendo a menos vazada. Impressionante o que o Frazan jogou na partida de hoje, nós votamos ele melhor em campo, e como o Wallace entra bem nas partidas e o Michel Paulista também. A gente chega na conclusão que você tem um grande elenco em mãos. Claro, vem reforços, mas olha, eu fico se colocando no seu lugar. Como você deve estar satisfeito com o elenco que você tem? Muito satisfeito, eu já falava isso lá no começo, né? Antes mesmo, né, Edmar? Você lembra bem? Antes mesmo da competição, da importância de ter um elenco competitivo, ter 2 ou 3 jogadores por posição, até porque a gente iria jogar com o Paulista também, está jogando com o Paulista. Precisamos contratar sim, pelo menos umas 3, 4 peças por conta das lesões que nós tivemos, né? Hoje nós perdemos aí recentemente 4 atletas, né? Então a gente precisa repor para que a gente possa manter o nosso nível de competitividade. Como você disse, o Frazan fez um grande jogo, mas assim, eu enalteço o elenco como um todo, o lado coletivo de você saber sofrer, é importante isso, né? A gente com um a menos no campo deles e ir lá e ainda buscar a vitória. Então foi o que eu falei para eles ali no final, que eles me surpreendem, sempre estão me surpreendendo, sempre de forma positiva, né? Sempre para frente. E lógico que a gente está muito feliz, mas sabendo que tem muita coisa para acontecer, né? Nada disso vai adiantar se lá na frente a gente não conseguir acesso. Fezan, é muito interessante, né? O papel que você faz na Inter, porque não é fácil você chegar na pontuação que você chegou, e não é fácil cobrar motivação dos jogadores com uma pontuação tão alta, e o elenco não sente. Vai lá, ganha partidas. Qual que é o segredo do Fezan para motivar esse elenco? Bem observado, Edmar, porque exatamente era essa a minha preocupação. Até tem um vídeo que foi feito pelas redes sociais do nosso clube, né? Que eu falo exatamente isso, porque a gente já está classificado. E se a gente fala muito do futebol do sangue doce, né? Você entrar no jogo como tanto faz, tanto fez, a gente só vai para baixo. E nós precisamos entrar no mata-mata para cima, nós precisamos entrar subindo. E aí uma das motivações é nós buscarmos a primeira colocação geral, que é muito importante lá no final. Se eu não me engano, agora nós fomos para 2º lugar, uma campanha muito boa. Essa é uma forma de motivá-los, mas principalmente a gente sempre fala da gente sempre ser 1% melhor a cada dia e que eles têm que se provar cada vez mais
a cada jogo, né? No dia a dia, no treinamento, mas principalmente nos jogos, e eles têm feito isso. Não entregar o ouro pro bandido, mas vai dar uma rodada no elenco nesses 2 jogos finais. Eu venho comentando desde o começo do retorno. Eu acho que o jogo mais difícil da Inter é o próximo contra o Uberlândia. Eu acho que vai ser uma fumaça em Minas Gerais. Depois tem o Goiatuba em casa. Dá para dar uma rodada no elenco? Você perde agora o Claudinho. A bruxa anda solta no Limeirão, Fezan. A gente trabalha jogo a jogo, né, Edmar? Nosso foco agora já é na Copa Paulista, que tem um jogo quarta-feira com o Itapirense. Que é confronto direto. Confronto direto. Nós precisamos, a Itapirense se ganha, né, já vem ali na nossa cola. Então, assim, é importante, nós estamos 3 jogos sem ganhar na Copa Paulista. Eu devo inscrever alguns novos atletas para esse jogo de quarta-feira. E no brasileiro, a ideia é sempre a gente ir com a melhor equipe possível para aquele determinado jogo. Então, como você mesmo citou, daqui a pouco o Claudinho é melhor preservá-lo, né? Agora, lá no último jogo contra o Goiatuba, aí já é um jogo que a gente precisa tomar cuidado, porque o jogo seguinte vai ser o mata-mata. E aí sim, realmente, a gente deve mudar boa parte da equipe titular. Deixa eu aproveitar aqui o Miguel Mendes da Central da Inter. Faça a sua pergunta. Brilhou na transmissão hoje, foi a primeira dele em loco aqui. Pois não, Miguel? Fessa, hoje a Inter conseguiu uma grande vitória, já dá passos largos para estar com a primeira colocação do grupo garantida. Você já está pensando em, principalmente nessas 2 rodadas finais da primeira fase, poupar alguns atletas, pensando na Copa Paulista para priorizar, já que a Inter não vive assim um momento tão bom, perdeu um jogo, empatou a rodada passada. Você pensa nisso? Confesso que não, porque eu deixo muito claro que nossa prioridade é o acesso para a Série C, tá? Eu jamais vou fazer uma alteração no Brasileiro Série D pensando na Copa Paulista. O que eu preciso na Copa Paulista, e isso está sendo muito bom para nós, é oportunizar o nosso elenco. São os atletas, você vê, como o próprio Edmar falou, você vê o Vinícius Leite numa crescente, o Wallace numa crescente, Michael numa crescente, o Adriel, que entrou nos últimos jogos, muito bom, foi muito bem, né? O Caio, que fez vinha sem ritmo de jogo, que quase não jogou lá no Guarani, ele faz a nossa estreia, a gente substitui ele. Aí a Copa Paulista contra a Francana ele foi e jogou, e isso já ajudou. Então a Copa Paulista tem dado esse suporte para nós, é dessa forma que a gente tá entendendo. Lá na frente, na Copa Paulista, nos últimos 2, 3 jogos, né, conforme for, pode ser que a gente faça uma situação ou outra, mas sempre com foco no brasileiro. Olha, Fezan, para fechar aqui, o torcedor da Inter tá apaixonado por você, Fezan, impressionante. Fica, homem de Deus, o que mais a gente lê nos comentários. Cara, você chegou quietinho, o torcedor da Inter não te conhecia, boa parte da imprensa não te conhecia, e como a gente fala, né, você chegou chegando, Fezan, fez seu nome na Inter. Muito feliz pelo momento, né? Lógico que nosso objetivo ainda está no caminho, né? Tem muita coisa para acontecer. A paixão, ela sempre é recíproca, né? Nós também com a cidade, com o clube, com o torcedor, com os funcionários do clube, com a imprensa em geral. Isso é natural, é do ser humano, né? É muito gostoso você ver o torcedor sempre nos acompanhando. Não importa se são 3, 4, 5, mas sempre, todos os jogos, sempre tem torcedor da Inter. Então isso é muito bacana, muito legal, né? E a paixão ela acaba sendo recíproca. O que vai acontecer lá na frente eu não sei, mas o que eu sei é que enquanto eu estiver aqui na Inter eu vou dar meu máximo por esse clube. Muito obrigado pela gentileza, viu, Fezan, nos atendendo aqui no gramado após a partida, quase a noite chegando, e a gente volta para casa com o dever cumprido e com os 3 pontos no peito. Fezan, obrigado, viu? Obrigado a vocês. Boa Valeu! noite.